Meu caríssimo concurseiro, fala, minha caríssima concurseira. Professor Ítalo Trigueiro na área, moçada, vindo aqui para bater um papo com vocês sobre geografia, beleza? E hoje a gente vai trabalhar um dos assuntos mais cobrados em todos os concursos aí, seja na parte de geografia, seja na parte de atualidade, seja na própria parte de história, que é o processo de globalização, circulação e fluxos, beleza? A gente vai estar trabalhando aqui um conceito. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a globalização ela é um conceito. E duas dicas muito importantes eu vou dar para vocês. Beleza? Primeira dica: globalização. Só existe, só existe globalização, só existe globalização no mundo capitalista, ok? No mundo capitalista. Não existe globalização em nenhum outro modelo econômico ou modo de produção que se propôs a existir. Só na globalização. E a globalização, ela pode ser definida justamente como o atual estágio, o atual momento da economia capitalista, tudo bem? O atual estágio da economia capitalista, ou seja, só temos globalização no modo de produção capitalista. Nenhum outro modo de produção que se propôs a existir existe enquanto um modelo global, beleza? Então a globalização ela é esse processo que integra economicamente, politicamente, socialmente, tecnologicamente, culturalmente o planeta como um todo. Tem duas expressões que a gente gosta de usar bastante para definir a globalização. A globalização é um fenômeno plural, certo? Ela é um fenômeno plural e ela é um fenômeno multifacetado. Multifacetado. Vamos lá, professor, me explica isso de uma maneira mais simples. Ela é um fenômeno plural porque a globalização que ocorre em Nova York, nos bairros de Nova York, nos distritos nova-iorquinos, ela é diferente. Mas ela é muito mais diferente do que a globalização que ocorre em São Paulo, que é muito mais diferente que a globalização que acontece em Fortaleza, que é muito mais diferente do que a globalização que ocorre em Tatuapé. Então, são globalizações. É a primeira coisa que você tem que pensar. A globalização, ela é um fenômeno plural. São globalizações. E quando eu falo de globalizações no sentido das multifacetas, é porque existe uma globalização econômica, existe uma globalização financeira, existe uma globalização política, existe uma globalização cultural, existe uma globalização que é tecnológica, existe uma globalização que é ambiental, existe uma globalização que existe uma globalização que existe uma globalização que existe uma globalização que é. Eu posso passar 2 horas falando aqui que existem globalizações. E de fato essas globalizações existem, certo? E todas as vezes que a gente pensar nessa condição, gosto sempre de lembrar que a globalização, para alguns autores, ela começa lá nas grandes navegações marítimo-comerciais. Para outros, não. Começa na Revolução Industrial, na primeira. Para outros, menos ortodoxos, vamos dizer assim, ela começaria na segunda metade do século XX, já depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 70. Ou seja, não há um consenso para quando a globalização vai começar. Não existe um consenso entre os pesquisadores, tudo bem? Importante ressaltar que a globalização é, antes de tudo, né, um fenômeno capitalista, eu já disse isso para vocês, que cresce, se fortalece e tem por base lei da oferta e da procura e a busca pelo lucro, né? Diretamente relacionado com o desenvolvimento de quê?
da rede de transportes, beleza, e de comunicação. E é por essas redes, marquem essa palavra, porque a ideia das redes na globalização, ela é fundamental. É por meio dessas redes que passam os fluxos globais, os fluxos. Esses fluxos eles podem ser tanto materiais, como por exemplo as mercadorias que circulam via globalização, ou imateriais, como isso que nós estamos fazendo agora. O que está circulando aqui é um conhecimento através de uma videoaula. Perdão, está aqui, redes, né? Por essas redes passam fluxos que são materiais e imateriais. Nesse contexto da otimização das coisas e sensação de globo pequeno, vamos dizer assim, o mundo contemporâneo ele tem cada vez mais apresentado o que a gente chama de compressão tempo-espaço. Que é isso? Um geógrafo chamado David Harvey, certo? Um livro chamado A Condição Pós-Moderna, no início dos anos 90, né? Trouxe para a gente essa ideia de compressão espaço-tempo. Beleza? Eu vou enxugar o espaço ao longo do tempo. Tudo se torna cada vez mais prático, como, por exemplo, obter uma informação de smartphone, conhecer, influenciar as transações, por exemplo, né, de mercadorias, de culturas, de economias pelo mundo afora. Por esse motivo, né, que a globalização que vai se consolidar ali pós-Guerra Fria, né, ela passou a atingir todo o planeta. E o crescimento de muitas empresas multinacionais, né, com a redução da participação do Estado, denotam a lógica do fenômeno da globalização, que é uma ótica, né, de certa forma, neoliberal. O Harvey diz que a melhor média da velocidade das carruagens ali, entre 1500 e 1840, perdão, entre 1500 e 1840 era de 16 quilômetros por hora. Que as locomotivas a vapor alcançavam em média 100 quilômetros por hora entre 1850 e 1930 e os barcos 57. Que já nos anos 50 do século passado, os aviões se deslocavam a 640 quilômetros por hora e hoje se deslocam, né, a mais de 1.100 quilômetros por hora. Isso gera uma série de condições. As condições são essas, tá? Ou seja, eu vou ter uma ampliação do comércio e das transações financeiras a partir do capital financeiro e da financiarização desse processo, uma elevada difusão das tecnologias da informação, uma flexibilização cada vez maior da economia, não só, né, da economia planetária, mas da economia, por exemplo, de cada país. Eu vou ter um espaço cada vez mais fragmentado, e eu vou ter a propagação do multiculturalismo ou hibridismo de culturas e modos de vida. A globalização ela tem esse papel, né, de promover todo esse processo com essas características prioritárias. Isso tem aspecto positivo, isso tem aspecto negativo. Trigueiro, o que é positivo na globalização? Aqui eu coloquei para vocês os aspectos positivos e os aspectos negativos, ok? E como aspecto positivo, uma maior abertura econômica ou mesmo uma internacionalização dos mercados. A gente consegue comprar produtos hoje de todos os lugares sentado, né, do seu computador ou com o seu smartphone em movimento mesmo, tá, de um determinado chinês qualquer. Quando eu digo chinês, óbvio, estou falando da circulação de mercadorias, né, nesse país, que é algo assustadoramente impressionante. Houve um crescimento industrial que culmina em um aumento da oferta de produtos. Mesma lógica. Aumento da concorrência em nível internacional e consequente flexibilização de preços,
e um constante avanço tecnológico e desenvolvimento dos meios de comunicação e de transportes. Inclusive, a gente vai falar de meio técnico, científico e informacional em um outro momento, beleza? Mas tudo isso é positivo. Pontos negativos da globalização: aumento do desemprego, tanto estrutural como conjuntural, né? Seja pela tecnologia ou seja pelas diversas crises que nós temos. Elevação crescente da desigualdade social e redução do estado de bem-estar social. Por mais que haja autores que afirmem, né, que a globalização ela traz ou ela garante um bem-estar social, gente, infelizmente os dados revelam o contrário, né? Quando a gente observa a globalização, a gente está olhando para um fenômeno que ele tem potencializado as desigualdades sociais no planeta em um espaço de tempo, inclusive, muito curto, né? Se eu pego 1990, um estadunidense ganhava 30 vezes, 40 vezes mais que um tanzano. Hoje ele ganha umas 80 vezes mais. Então, essa desigualdade persiste. Maior suscetibilidade a crises financeiras que podem afetar todos os países do mundo. Hoje, com a economia interligada, as crises são globais e a gente percebeu isso de uma maneira mais clara a partir de 1997, uma crise que ficou conhecida como crise do ponto com, né? Para bom entendedor, um ponto basta, né? Quebra da bolsa chinesa, saiu derrubando as bolsas no planeta inteiro. Isso se confirma em 2007/2008, com a crise do subprime americano. Isso se fortalece ainda mais em 2009, com a tal da catastroika e bem mais recentemente com a Covid-19, né? Com a Covid-19. Então a gente viu parte dessa realidade como sendo de fato, né, algo que marca aí essa nova divisão internacional do trabalho que está posta aí para gente, certo? A gente vê parte dessa realidade, né? A pandemia mostrou também essa crise global, mas aí é claro, né? A pandemia ela é um fenômeno mundial, mas a gente sabe, né? Desse processo de crises econômicas do capitalismo e da própria globalização como sendo, né, algo negativo. E o aumento das dívidas externas, assim como o aumento da dependência econômica, especialmente dos países mais pobres, que dependem cada vez mais das grandes potências, dos países mais desenvolvidos e dos países mais ricos. Então a globalização ela tem parte dessa condição, né? Desses efeitos aí que são mais complicados. Diante desse contexto que é apresentado para vocês, é provável que a globalização ela só se fortaleça, né? Muita gente diz que ela está chegando ao seu fim. Não. O que a globalização está fazendo é mudar a roupagem, né? Com o avanço de conectividade, com a aplicação de um regime de trabalho mais híbrido, como é o caso dos home offices, né? Que se fortaleceram muito na pandemia, uma automação maior da atividade industrial, né, com ampliação do setor de energias renováveis, né, e isso se fortalece. Enquanto as relações dos países, as previsões de organismos como a ONU, como a OCDE, né, apontam para uma maior cooperação entre esses países, uma maior proximidade. Perdão, por certo que nós temos aí alguns movimentos são contrários, que falam em uma desglobalização, né? Mas a gente entende que esse fenômeno, assim como a maioria das provas entendem, a maioria dos autores entendem, que esse fenômeno ele se fortalece a cada dia que passa. Beleza? Tranquilidade, meninada? Show de bola? Vamos tentar resolver aqui uma questãozinha que mata esse nosso conteúdo. Vamos lá? Q24 32257. Me acompanha. Fenômeno Perdão. O fenômeno da globalização é complexo e multifacetado. Porém, é inquestionável que se trata de um processo transversal ao conjunto de nações estabelecidas mundialmente. A respeito desse assunto, analise as afirmativas a seguir, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. A economia mundial, em decorrência da globalização, está marcada, inevitavelmente, pela mobilidade do capital e transferência de investimentos,
dos países avançados para as nações em desenvolvimento. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Eu particularmente acho que não. Então eliminaria o item A e eliminaria o item E. Eu acho que o movimento do dinheiro é o contrário. O item 2 diz assim: os fluxos de comércio, investimento, capital financeiro se concentram nos Estados-nações hegemônicos, o que demonstra que a globalização é um fenômeno sócio-histórico que se insere na trajetória do capitalismo e da economia de mercado. Para mim, esse item está verdadeiro. Então, se ele está verdadeiro, beleza. Próximo item diz assim: algumas das características Algumas das características da globalização são a compactação espacial e a aceleração temporal favorecidas pelas tecnologias que facilitam a comunicação e circulação em escala mundial. Esse item é verdadeiro. O item correto da questão é o item C de casa. Beleza, galera? Tranquilidade, meninada. Show de bola. Maravilha. É isso aí. Globalização é desses assuntos que caem numa prova, cai na outra, aparece em outra também. Sempre aparece globalização em provas. Fiquem extremamente atentos, porque além de aparecer em questões, a globalização pode ser encontrada em diversas redações. Diversas. Não vacile. Globalização é dos assuntos que mais estão em prova e você tem que dominar esse conteúdo. Beleza pura, gente. Tranquilidade. Outra dica: concurso público é uma fila. Fique na fila. Por mais que demore, vai chegar a hora de vocês. Certo? O processo pode ser lento, pode ser doloroso, mas a vitória é certa. Quem fica na fila do concurso vai garantir a sua aprovação. Não existe milagre. Tripézinho da aprovação, tripé da aprovação. Qual é, Trigueiro? Teoria, exercício, simulado. Faz isso que a coisa caminha. Meu querido que esse ano, minha querida que esse ano. Beleza, galera? Fica na fila do concurso que a tua hora vai chegar. Essa equipe aqui realiza os sonhos através da conquista dos objetivos de vocês. Fica na fila, vamos embora, vamos para a luta. Beijo grande, forte abraço a todos, que esse anos e que esse anas e até o nosso próximo encontro. Tchau, galera, valeu, beijão, fui!